Nesse momento eu quero chamar para cá uma pessoa que não tinha nada no seu início de vida, nem meio de vida, para estar onde está, para ser o que é, o adorador, o pastor, o ministrante do Senhor que ele é, mas Deus mudou a sua história e o trouxe com tanta alegria. Eu quero chamar para cá então para ministrar o nosso coração, o pastor e cantor, Áureo Júnior! W Júnior, querido, Fala, tudo bem? pastor, como é que tá? Tá Prazer te receber aqui. Prazer é todo meu estar aqui com você, com essa galera louca por Jesus aí. Cadê os loucos por Jesus aqui? Tem louco aí demais, ó. Só de estar trabalhando aqui, eu já não sou normal. E eu estou muito feliz de te receber. A sua história é uma história, assim, interessante, porque a gente vê desde o início que Cristo tinha uma história traçada. Exatamente. Mas toda hora havia uma tentativa, não vou nem dizer que é só do diabo, mas da vida ou de tentar te tirar do que você está se tornando, do que você é hoje. Não é isso? Exatamente. Você nasceu num lar onde aos 6 anos de idade você já tinha ali o contato com o Evangelho, mas você viu também um pai, um irmão que estavam usando ali vícios, não é isso? Isso mexeu muito com você? Isso exatamente foi assim, a gente cresceu nesse ambiente, porém teve ali a louca por Jesus, que é a minha mãe, um beijo pra minha mãe. Qual câmera que eu tô? Essa de cá, né? Então tá, eu sou meio louco assim mesmo, mas tá na benção. Então eu quero mandar um beijo para minha mãe e ela que me resgatou, que me mostrou o que é ser um louco por Jesus, o que é viver uma vida em retidão. E assim, eu tive a opção de escolher qual dos dois lados eu ia, né? E talvez a gente acha que vai experimentar essa oferta no mundo, né? E eu dentro de casa, eu tinha essa oferta. Meu pai, meu irmão drogado, meu pai alcoólatra e minha mãe, uma serva de Deus, uma mulher de oração. Você pode optar. Joelhos calejados de orar. Então minha mãe, às 3 horas da manhã, nos colocava para orar, né? Chamava a gente. Às vezes a gente não queria ir mesmo, não. Mas a gente ia. Então eu estava sempre nesses ambientes, né? E eu gostava de estar com ela. Eu gostava do cheiro da igreja. É interessante que o diabo e Deus começam sempre uma disputa pelas almas, por todas as vidas. Exatamente. Né? Então o diabo envia os maus exemplos dele, as coisas ruins, mas Deus também está sempre mandando os recados dele para nós. Mas no fim das contas, gente, quem decide somos nós mesmos. Exatamente. É isso mesmo? Então não dá para a gente pôr a culpa de pai, a culpa é do pastor que não visitou, a culpa é do cara que me vendeu droga, não. No fim do dia, quem fez alguma coisa errada ou quem fez alguma coisa certa, vamos ver você. 8 anos de idade você já ministrava na igreja? 8 anos de idade eu comecei a tocar bateria na igreja, né? É mesmo? Vou tomar o lugar do seu batera daqui uns dias. Então eu comecei a tocar batera, tá difícil, né? Estudei, assim, durante um bom tempo com grandes nomes aí, de bateristas aí do mundo. Mas nesse meio tempo também você foi diagnosticado com a doença óssea? E tinha uma doença óssea, né? E os ossos eram muito fracos, eu não podia fazer muito exercício, não podia fazer muita força, brincar, correr era um negócio perigoso para mim. Então minha mãe nunca deixava eu fazer isso. Então os médicos falaram, não tem cura, tem que deixar para ver o que vai dar. Né? Então, na infância mesmo, eu lembro da minha mãe pagando preço de oração, me levando, e aos 9 anos eu fui batizado nas águas. E com 9 anos batizado nas águas, batizado no Espírito Santo também. É mesmo? Né? Então, assim, ali já não teve jeito, como cara, diz o barba, cabelo e bigode. Barba, cabelo e bigode. Né? Deus já te marcou novo. Exatamente. E aí eu cresci, cara, envolvido com a música, ouvindo todo tipo de banda, de pastor. Nossa, então, assim, fui muito edificado, né, e gerado ali na minha infância. Mas aí você, na sua infância, ou melhor, adolescência, envolveu com esportes, mas sempre a sua pegada era cantar. Você foi vocalista de 2 bandas, não é isso mesmo? Cantei em 2 bandas e uma delas, a primeira que eu fui convidado, eu era baterista e vocalista. Na época tinha moda, né, o Power Triozão, e eu cantava ali, tocava ao mesmo tempo. E depois a gente parou, a banda acabou e eu fui e recebi um convite de uma outra banda, né? E ali a gente eu gravei o meu primeiro CD junto com essa banda. E só que, cara, nesse meio tempo louco aí, eu tinha o esporte, né? Eu jogava voleibol pela cidade de Betim, então eu disputava vários torneios até eu cheguei na seleção mineira, né? E tava jogando barbaridades e tal, pulando alto pra caramba. Só que chegou uns caras de 2,7, 2,14. Eu falei, poxa. Aí já é anomalia. Aí o técnico,
Aí o técnico do Minas chegou pra mim e falou, não, cara, você tá jogando muito, mas como que eu vou te trocar por esses caras? Aí eu falei assim, não, então deixa eu tentar de líbero. Aí eu fui tentar de líbero, ia ali lutando, e eu sempre orava por isso, eu era dedicado no esporte, treinava 6 horas por dia, sozinho, com a equipe. E aí, Deus falando, não é isso, cara, né? Não é isso. Então, aquele momento ali que ele falou, não tem jeito, você vai ter que ser cortado da seleção. E aí eu fui cortado da seleção mineira, ali eu tomei a decisão de só caminhar com a música, com o ministério. Mas teve mais 2 eventos envolvendo familiares, atropelamento. Isso. Ali foi o quê? No momento que eu decidi caminhar no ministério, aí foi passando o tempo, e aí eu entrei nessas bandas, e a gente gravou, e estudando na igreja. Na época eu já tinha sido ordenado a pastor, auxiliar, líder de mocidade, inclusive dessa igreja que o meu irmão, que era o drogado, ele se converteu, se tornou um grande pastor de uma grande igreja. Assim, já tem 3 igrejas em Belo Horizonte. E ali eu comecei a pastorear. Então eu tinha vários carros. Comecei a trabalhar numa multinacional aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais. E ali eu fui trabalhando, fazendo esse tanto de coisa com banda e tal, e namorando. Aí me casei com 21 anos de idade, virgem. Cadê a câmera, gente? Eu fico perdido. Casei virgem. Isso é bom, hein? Virgem. Tá vendo aí? Vale a pena, galera, vale a pena você se guardar para sua esposa, você, menina, se guardar para sua esposa. Então, no meio dessa loucura toda, Deus começou a me cobrar, porque Ele queria me mandar para as nações, né? Então, eu não queria abrir mão de nada disso, cara. Poxa, eu tinha um grande emprego, uma estabilidade financeira. Na igreja, eu era o cara, entendeu? O segundo cara ali, o meu irmão saía, era eu que comandava tudo. Então, todo mundo me tinha como, poxa, você é importante, você precisa estar aqui. Eu falava, não vou largar isso, não é de Deus largar isso. Né? Não é de Deus largar o cargo na igreja. Não estou falando para você largar seu cargo na igreja. Amém, gente? Tem específicos casos aí. Então, e eu fui resistindo a isso, a esse chamado de Deus para as nações. Né? Então, chegou um tempo na minha vida, eu já estava casado há uns 2 anos com minha esposa, e Deus começou a me cobrar, Deus enviou um missionário lá na igreja, pastor Oswaldo Júnior, que sempre foi uma cobertura sobre a minha vida, me liberou para as nações. E ele chegou e disse para mim, você vai viajar, cara, você vai viajar comigo. E eu falei assim, não, não vou viajar, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho minha banda, eu tenho um monte de coisa aqui. Ele falou, não, você não é para isso, Deus falou que você vai viajar. E aí, eu comecei a participar dessa conferência que ele estava, 3 dias de conferência. E Deus foi falando comigo. Só que eu não queria, eu tinha um ensaio da banda de manhã e ia tocar à noite com ele lá, ajudar no culto. E aí, num desses ensaios, num desses momentos ali, aconteceu um acidente, né? A minha sobrinha foi atropelada, né? E depois, na mesma semana, né, dessa conferência, na mesma semana, a minha irmã, ela pulou do carro, né, em alta velocidade, brigou com o marido, pulou do carro e queria se matar. E depois de mais uma semana, foi diagnosticado câncer de próstata no meu pai. Então, assim, foram 3 tragédias em um mês. E aí eu me peguei como aquela mulher que Eliseu foi lá curar o filho dela, estava morto. Ela falou, viestes a mim, afligistes a mim, tirando o meu filho por causa da minha iniquidade. Então, me vi nessa situação. Entendi. Né? Jonas, para Nínive e tudo mais. Eu falei, poxa, não é possível que isso é comigo, né? E aí, naquele momento, eu parei. Eu falei, não, vou desistir, vou largar tudo. Só que não podia. A banda tinha acabado de lançar um disco, né? Tava vindo as 1.000 cópias, 2.000 cópias na época, não lembro. Então, assim, na época era um negócio grande. Pô, você vai sair, o vocalista da banda, pá. Eu falei, olha, não é nada contra vocês, não tenho nada contra, vocês estão fazendo um bom trabalho. Porém, Deus está me chamando, talvez vocês morram se eu continuar, né? E eu fui relutando e tal. Mas aí não saí nada, achei que era bobagem, porque Deus curou todo mundo, curou minha sobrinha, deu tudo certo, meu pai foi curado, parará. Eu falei, não, tranquilo. Aí relaxei, falei, não, continuar. Até que eu sofri um acidente, né? Eu sofri um acidente gravíssimo, bati o carro em alta velocidade, e ali eu achei que ia morrer, e naquele momento foi um momento que mexeu com o meu psicológico muito forte. E aí Deus falou comigo, daqui para frente, se você for, você vai sozinho, porque eu quero você em outra área, em outro caminho. Você obedeceu e hoje o que eu vejo, o que a gente vê, é que a sua obediência disso tem gerado cura. Exatamente. Pessoas sendo libertas de câncer, de AIDS, de tantas doenças, porque você disse sim. Uma coisa que eu percebo, a gente dizer sim para o nosso chamado não é uma coisa que diz respeito só a gente. Porque você dizer sim ou não vai afetar um monte de gente que vai receber ou não. Exatamente. Se você disser sim ou não. Exatamente. Então você, por dizer sim,
tem ministrado. Deixa eu ver aqui. Esse é o seu CD? Meu Jesus, obrigado. Rapaz, olha que legal aqui. O mar se abriu. Você vai ministrar pra gente aqui daqui a pouquinho, mas eu agora, antes de você cantar, eu quero te fazer uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui, que é a pergunta mais difícil. Júnior, nunca é tarde para quê? Nunca é tarde para você mudar a sua rota, né, e obedecer ao Senhor. Talvez você está na igreja achando que está fazendo tudo certo, né? Você está ali recebendo a palavra, você fala, não, é aqui meu lugar, é aqui esse ministério, está falando de Jesus, às vezes você acha que é para fazer. Mas nunca é tarde para você ouvir a Deus, ir para o seu quarto, levantar suas mãos, deitar no chão e ouvir de Deus qual a direção. É isso aí. Que legal. Muito obrigado por vir. Daqui a um minuto você volta para cantar. Que Deus te abençoe e você continue espalhando essa loucura por esse lugar muito lindo. Obrigado.